Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, que venha preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. A palavra do Senhor é algo que é espírito, Então, nós precisamos estar em espírito para que nós possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. O alimento que nós precisamos nos alimentar é do alimento chamado pão, pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Nós não podemos nos contentar só com o leite, né, irmãos? Porque o leite é bom. Mas o leite é importante quando nós começamos, quando nós nascemos. Mas no decorrer da nossa vida, nós não podemos viver só com o leite. Nós precisamos do alimento sólido. E o alimento sólido é o pão, é o arroz, é o feijão. E espiritualmente é a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que nos alimentar dela. Mas para nós nos alimentarmos da palavra, nós precisamos entender a voz de Deus no nosso coração. E para isso nós precisamos estar ligados em Deus. Nós precisamos estar ligados no trono do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Vamos orar com o Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nessa noite Ele venha tomar a direção da nossa vida, que Ele venha tomar o nosso coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha tirar do nosso coração tudo aquilo que nos faz separação entre nós e o Senhor, tudo aquilo que nós passamos durante a semana, tudo que nós vivemos no dia de hoje, que nesse momento, na hora da palavra, tudo isso fique colocado de lado, para que a presença do Senhor possa entrar dentro do nosso coração. Nós estamos, na tenda do Senhor, nós estamos no lugar de adoração ao Senhor. Você veio aqui porque você quer adorar o Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos adorar o Senhor, amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo e Poderoso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus, nós colocamos diante do altar da Tua misericórdia. Pai, nós sabemos que de nós mesmos, nós não somos capazes, mas nós estamos aqui porque confiamos e acreditamos na palavra do Senhor. Deus, nós somos apenas um vaso, Senhor, e eu tenho falado para o Senhor todos os dias da minha vida, Deus, que eu não quero ser um vaso de ouro, não tenho pretensão, Senhor, meu Deus, em ser um vaso de prata, Senhor, meu Deus, mas me agrada, Senhor, meu Deus, ser um vaso de barro, Senhor, porque Deus, um vaso de prata, um vaso de ouro, ele é muito belo nas suas partilheiras, Senhor, mas Deus, o vaso de barro, Senhor, ele tem serventia na casa, Deus, ele serve, Senhor, meu Deus, para receber a água, para receber, meu Deus, aquilo que tem de melhor, que nessa noite, Senhor, como vaso de barro, meu Deus, eu possa receber o Espírito de excelência, meu Deus, para que diante, Senhor, meu Deus, da Tua face, possa ser resplandecido todo o Seu amor, toda a Sua glória, toda a Sua majestade, meu Pai. Deus, que eu nessa noite eu me diminua, para que o Espírito Santo do Senhor cresça, que a partir de agora, Senhor, não haja mais nós, não haja mais eu, Senhor, mas haja apenas, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fale nessa noite, Senhor, fale, não te cale, Senhor, usa-nos, ó Deus, como, Senhor, meu Deus, um instrumento nas mãos do Senhor, ó Pai. Deus, abençoa cada irmão que está aqui nessa noite, cada um que está na sua casa ouvindo, Senhor, meu Deus, a palavra. Se estão ouvindo, se estão aqui, é porque são desejosos no seu coração de estar ouvindo a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, meu Deus, nós pedimos, prepara cada coração, Senhor, prepara cada coração, ó Deus, Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha tirar de nós toda a vergonha, Senhor. Que o Senhor venha tirar de nós, ó Pai, todo o pobre, Senhor, meu Deus, para que nós chegamos diante de Ti, Senhor, meu Deus, com retidão, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos do Senhor e em nome do Senhor nós te agradecemos. Amém e amém. Ainda de pé, em respeito à palavra de Deus, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fique ligado, não perca sua bênção, que depois do 21 nós vamos lá para o livro de Romanos, amém? Mas abre aí, Gênesis capítulo 3, versículo 21, amém? Vamos, nos tornar aí a turma da palavra, aquele que conhece a palavra, que manuseia a palavra, em nome de Jesus, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 21, amém? Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, lá nas primeiras páginas, amém? Diz assim:
E o Senhor Deus fez Adão e sua mulher túnica de peles e o vestiu. Mais uma vez. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Agora, irmãos, vamos lá para o livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 6. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 6. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Diz a palavra assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, não mais morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto o ter morrido para o pecado, de uma vez morreu. Mas, quanto o viver, vive para Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar com os irmãos. Depois a gente vai voltar lá em Romanos, lá em Gênesis. Mas presta atenção, irmãos. Havia um homem que tinha muitas terras. E esse homem, ele resolveu então alugar as suas terras. Porque ele tinha terra, mas ele não conseguia arar as terras sozinho. Ele não conseguia cuidar delas sozinho. Ele não conseguia fazer aquilo que ele tinha na cabeça sozinho. Então ele disse assim: olha, eu vou colocar um anúncio. Eu vou colocar um anúncio dizendo assim: arrendo terras. Arrendo terras. Preço bem baixinho. Um homem passando, sem ter aonde ir, sem direção, um homem sem direção, ele olha aquele anúncio e diz assim: olha, eu quero. Ele chega até esse senhor e diz assim: olha, eu quero arrendar essas terras. O que eu preciso fazer? Ele disse assim: olha, é só você se mudar para cá. É só você aceitar as minhas condições. Mas quais são as condições? Não, vem morar e você vai descobrir quais são. Aquele homem desesperado, porque não tinha direção, ele pega suas coisas e muda para essa terra. E quando ele chega nessa terra, o Senhor diz assim: então, olha, o preço que eu vou te cobrar é X. Mas você tem que arar as terras e vai dividir comigo tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você fez, você vai dividir comigo. O homem disse: tudo bem, divido. E ele começou então a trabalhar a terra e fazer e tudo. Só que o que acontece? Aquele senhor, ele começou a entrar dentro das terras daquele homem e começou a tomar tudo. Então o que era para ser metade passou a ser só dele. Então aquele homem começou a cobrar um aluguel exorbitante por aquelas terras. Todos os dias que aquele homem chegava naquela casa e exigia mais, até aquele homem viver só para ele. Tudo que ele fazia, tudo que ele plantava, tudo que ele construía, ele dava para o seu Senhor. E ele dizia assim: olha, e o que eu tenho de crédito? Você não tem nada de crédito, você ainda me deve. Tudo que você tem, tudo que você ainda me deu, você ainda tem uma dívida muito grande comigo. E aquele homem então, ele começou a achar que aquilo era certo, que aquilo era o normal, que era daquele jeito mesmo. E ele começou a acreditar que ele devia então para o seu Senhor, porque na cabeça dele ele achava que o Senhor estava lhe fazendo um favor de deixá-lo morar nas suas terras. Então ele começou a achar que aquilo era tudo muito bom. E um dia, esse senhor começou a entrar dentro da casa dele, sem pedir autorização, a qualquer hora do dia, e começou a dizer para ele assim: olha, traga a sua enxada, traga a sua pá, traga o seu trator, porque nós temos uma luta, nós temos uma guerra, e você vai lutar por mim, você vai lutar para mim. E exigia que aquele homem fosse lutar aquelas batalhas. E aquele homem ia, destruía casa, destruía terreno,
botava fogo em outras casas, e ele começou a voltar, e naquela hora que aquele homem fazia, no meio daquele calor, daquela euforia toda, ele olhava e dizia assim: olha, eu também sou forte, porque eu estou lutando do lado de quem está ganhando, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou grande, né? Porque eu estou do lado de um Senhor que é dono das terras. E ele começou a achar aquilo, mas quando ele voltava para casa, que acabava o calor daquele momento, ele começava a entender que aquilo não era bom, que aquilo não era agradável, e aquilo começava a doer no seu coração, mas ele não tinha um outro caminho, ele não conhecia uma outra maneira, até que um dia, do outro lado do rio, um senhor que era dono também de muitas terras, mas muitas terras, que na verdade era dono até mesmo das terras daquele outro senhor, ele vai chegar lá diante daquele homem e vai dizer assim: olha, eu tenho uma terra do outro lado do rio, e eu te ofereço as minhas terras, mas para você ir para lá, há uma necessidade de você atravessar o rio. Você precisa deixar esse homem para trás, esse senhor, e vir para minhas terras, para vir para o outro lado. E ele disse assim: mas o que você vai pedir de mim? Eu vou pagar a sua dívida. Ele disse: eu não posso sair porque eu tenho uma dívida com esse senhor. Ele disse assim: eu vou pagar. E aquele homem vai, chama aquele homem e paga tudo que ele devia, que na cabeça dele ele devia. Ele vai lá e paga e fala assim: agora você está livre para você atravessar o rio e ir para o outro lado, para morar nas minhas terras. E aquele homem então, o que ele faz? Ele ouve aquela voz, ele larga aquele homem, senhor, para trás, atravessa as águas e vai morar naquelas outras terras. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra uma casa limpa, ele encontra uma casa preparada, ele encontra uma mesa farta, tudo esperando ele. E ele diz: mas isso tudo é para mim? Ele fala assim: eu tenho isso tudo e ainda tenho muito mais, mas eu preciso que você traga comprar comigo, com você, a sua enxada, o seu trator e a sua pá. Só que agora, e qual que é o aluguel? Não, eu não vou te cobrar nada. Sabe por quê? Porque eu já paguei. Tudo que você devia, eu já paguei. Agora você não me deve nada. Mas o que eu preciso fazer? Olha, traga o que eu disse, traga a sua pá, traga a sua enxada, traga o seu trator e vem para a minha terra e comece a arar a terra, porque tudo que você plantar aqui, tudo que você plantar é seu. Se você plantar uma boa semente, tiver uma boa colheita, é sua. Se você plantar uma má semente, também será sua, porque aquilo que você plantar será só seu, será seu. E aí, todas as vezes que aquele senhor queria tratar com aquele homem, ele chegava, ele batia na porta, ele pedia licença para entrar, ele pedia autorização para entrar, e só entrava se ele fosse assim convidado, se deixasse ele entrar. Ele começou a ver que havia uma diferença. Então um dia esse senhor chega naquela casa e diz assim: agora você vai pegar suas ferramentas e vai me ajudar. E aquele homem pega e diz assim: ah, meu Deus, vai começar tudo de novo. E quando ele sai com aquele novo senhor, o que ele encontra? Ele vai trabalhar sim. Ele vai servir o seu novo senhor sim, só que de uma maneira diferente. Sabe como que ele servia agora? Tudo aquilo que ele destruiu, tudo aquilo que ele pôs fogo, tudo aquilo que ele queimou, ele reedificou, ele reconstruiu, ele refez, ele tornou de novo, ele veio fazendo o caminho, o rastro que ele havia deixado de ruim, ele veio, aquele novo Senhor lhe deu uma oportunidade nova dele fazer toda uma diferença. Então ele começou a usar as suas ferramentas, as ferramentas que ele tinha, não mais para a sua destruição, não mais para a destruição do outro, mas para a edificação de uma nova vida e de uma nova casa. Só que você acha que aquele outro Senhor ficou satisfeito? Não. Um dia ele vai chegar lá dentro da casa daquele homem, vai chutar a porta, vai entrar e vai dizer assim: você não podia ter me largado. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor, você tem uma dívida comigo. Aquele homem com medo, né, temendo, por um momento ele achou até que realmente ele pertencia, mas de repente ele lembrou que foi pago um preço. Ele lembrou que foi pago um preço, que ele não saiu à toa, foi pago um preço. Ele olha para aquele homem e diz assim: olha,
sai de dentro da minha casa, porque eu não te pertenço mais. A minha vida não é sua mais, porque o meu novo Senhor pagou um preço. Pagou mais do que eu merecia, pagou mais do que eu devia, mas Ele pagou um preço. Ele pagou o preço. Eu não sou propriedade sua mais. Eu não sou propriedade mais sua. E se você não sair, porque eu estou te ordenando, porque aquele homem entendeu que ele agora não era mais propriedade dele, ele diz assim, olha, e se você não sair, olha, que eu chamo o meu Senhor. Olha, que eu chamo o meu Senhor. E Ele vai te tirar daqui. Irmãos, está entendendo? É o que o Paulo está dizendo para nós aonde nós lemos. Que antes nós pertencíamos ao pecado. Antes o Senhor da nossa vida era o pecado. Nós fazíamos e andávamos segundo o que Ele ditava para a nossa vida. Nós éramos obedientes a tudo que Ele mandava, porque nós éramos propriedade dEle. Mas um dia, Jesus morreu na cruz do Calvário, para que o meu pecado, para que a minha dívida fosse paga. Só que diferentemente de Satanás, o Senhor, Ele bate na porta. Ele pede licença, Ele te faz um convite, Ele não arromba a porta. Lá no livro de Apocalipse diz assim que o Senhor, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor, Ele nos convida a uma mudança de vida, Ele nos convida a uma mudança de comportamento, mas Ele não nos obriga. Ele não nos engana como o primeiro Senhor. O primeiro Senhor fez uma promessa de engano, prometeu algo que não podia cumprir, prometeu dar algo que na verdade nem dele era. E é assim que o diabo faz. O diabo nos convida a sentar em uma mesa que nem dele é. Ele vem com pratos enganosos. Só, irmãos, que o Senhor, Ele nos faz um convite. Mas para nós vivermos o novo do Senhor, para nós experimentarmos o melhor de Deus, para nós encontrarmos uma casa adornada, uma casa limpa, para nós sentarmos na mesa do Senhor, há uma necessidade de atravessarmos do outro lado do rio. Para eu passar, eu preciso passar pelas águas. Eu preciso passar pelas águas do Espírito Santo de Deus. Eu preciso compreender o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo, a carta dos Romanos foi escrita aos judeus. Os judeus acreditavam que eles eram salvos, que eles eram libertos, que eles eram a nação escolhida de Deus por causa da lei, e que os outros não tinham direito a essa salvação. Paulo, ele vai dizer assim, olha, todo aquele que é morto em Cristo, ele é vivificado. Todo aquele que aceita morrer na cruz do Calvário com Cristo, certamente será ressuscitado com Ele, terá uma vida nova, uma vida transformada. Paulo estava dizendo isso. Nós ganhamos o direito à salvação, porque lá no começo, no livro de Gênesis, o Senhor prometeu a Abraão que ele seria uma nação, uma grande nação, pai de uma grande nação. Nós temos direito à promessa do Senhor, mas não pela lei, mas pela graça de Deus. Pela graça do Senhor, não é pelo nosso merecimento, mas é porque alguém pagou o preço por nós. Nós tivemos o direito de largar o pecado e passar para o outro lado, porque alguém pagou para mim, porque alguém pagou para mim, porque alguém abriu essa porta. E Deus, Ele nos faz esse convite então. Ele está dizendo assim, Paulo, ele tem todo um cuidado de dizer para nós, no livro de Romanos, que nós somos sim escravos de Cristo, mas também somos livres, porque é uma liberdade que não nos nós servimos a um Deus que não nos traz dor, que não nos traz sofrimento, porque quando servimos a Deus, servir a Deus não gera dor, não gera problema, não gera dificuldade. Servir a Deus é agradável. Lá no livro de São Mateus diz assim, que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou agradaremos a um e desagradaremos a outro. Então hoje nós temos a oportunidade de escolher a qual Deus nós queremos servir. Lá no livro de Salmos 91 diz assim, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Presta atenção.
Presta atenção, eu quero viver debaixo da sombra do... Eu quero que 1000 caiam ao meu lado. Eu quero que 10.000 caiam à minha esquerda e que nada aconteça comigo. Eu quero. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer viver a promessa de Deus? Eu quero viver a promessa de Abraão na minha vida. Eu quero que aonde eu colocar a planta dos meus pés seja abençoado. Eu quero olhar para uma terra seca e poder dizer assim: Senhor, eu vou passar por essa terra seca porque eu sei que o Senhor vai estar comigo, porque não existe terra seca para o Senhor, não existe terra seca para aqueles que são de Deus. Mas presta atenção, para viver as promessas de Deus, eu preciso entender que eu preciso estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. É debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não adianta eu ter a Bíblia aberta dentro da minha casa, no Salmo 23, no Salmo 91, empoeirado, se eu não viver a palavra de Deus, se eu não compreender que é debaixo do esconderijo do Altíssimo, se eu não entender que eu preciso passar pelo rio, que eu preciso atravessar, que eu preciso sepultar, que eu preciso morrer e deixar lá o meu velho homem, porque do outro lado do rio não há lugar para o novo homem, não há lugar para o velho homem, do outro lado não há lugar para o velho homem. Então, se eu quero viver as promessas de Deus, eu preciso também querer viver a cruz de Cristo. Só que hoje as pessoas querem viver a promessa, as pessoas querem a ressurreição, mas não querem a dor da cruz, não querem a dor da cruz, não querem o sacrifício de Jesus, porque o próprio Jesus diz que aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia conta para nós que um homem chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Porque veja bem, olha só, eu já sou dizimista da tua casa, glória a Deus, aleluias. Olha, Senhor, eu sou uma pessoa que eu tenho um bom coração, eu faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro. Olha, Senhor, eu sou quase perfeito. Se eu disser assim, sim, faz bem, dá dízimo, tudo. Então faz o seguinte: vai embora, volta na sua casa, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e vem me seguir. Aí sabe o que ele faz? Ele sai entristecido. Aí mais para frente você vai achar um versículo que diz assim: aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Também está o seu coração. O Senhor não estava dizendo para ele assim: olha, é errado ter bens. É isso que o Senhor estava dizendo. O Senhor disse aquilo para ele porque o Senhor sabia que a fraqueza dele era o amor a tudo que ele tinha. Deus me conhece. Deus te conhece. Nós queremos entrar no reino de Deus. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos deixar nada para trás. Nós não queremos deixar as coisas para servir a Deus verdadeiro. Não adianta, igreja. O Senhor é bem claro, não se pode servir a dois senhores. Aonde está o seu tesouro, também está o seu coração. Veja que a palavra de Deus diz para nós, lá onde nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim, que quando Deus cria Adão e Eva, Deus coloca eles ali no paraíso, Deus vai dizer assim: olha, de todas as árvores daqui você pode comer, menos dessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode tocar. A palavra de Deus diz, você conhece a história, que Eva vai, pega do fruto, come o fruto e não dando por satisfeita, dá ao seu esposo, o esposo come da fruta e ali o que acontece? Eles têm conhecimento do bem e do mal. A primeira coisa que eles reconhecem é que eles estavam nus. O que eles fazem então? Eles vão lá, cortam umas figueiras e vai fazer uma roupa para eles. Eles fazem uma vestimenta para eles de folha de figueira. Mas a palavra de Deus diz que todos os dias o Senhor ia ali no paraíso para conversar com eles. E Deus então chega ali e chama: Adão, 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 Adão. E ele não responde. E aí ele vai chamar de novo. E Adão, ele vai se esconder. Adão e Eva se escondem. E quando ele vai chegar diante do Senhor, ele já vai chegar com a folha de figueira. Porque ele se sentiu envergonhado de estar nu.
Aí, irmãos, olha que coisa mais maravilhosa, mais tremenda. Talvez você tenha já lido o livro de Gênesis e nunca tinha parado nesse versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. A Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Senhor, com as suas mãos, Ele faz uma vestimenta de pele para Adão e uma vestimenta de pele para Eva. Primeira coisa que eu quero que você entenda: o pecado nos distancia de Deus, porque o pecado não tem comunhão com a luz, as trevas não têm comunhão com a luz, ou é treva ou é luz, não há uma comunhão entre os dois, não tem como, não há uma comunhão com Deus e o pecado, não há. A própria palavra de Deus diz para nós que o salário do pecado é a morte. Mas quando o Senhor diz isso, que o salário do pecado é a morte, Ele está dizendo assim, que a consequência do pecado é a morte. Porque a morte, o pecado nos leva à morte espiritual. Ele nos leva à morte espiritual. Então, Adão e Eva, eles se sentiram envergonhados. Então, o pecado, ele diante de Deus, ele nos traz vergonha. Porque nós estamos diante daquele que é toda honra, toda glória e toda autoridade. Aquele que nele não foi encontrado pecado nenhum. Então, a luz denuncia aquilo que há de pecado em nós. Então, por isso que a primeira reação de quem peca é se afastar de Deus. A primeira reação de quem peca é querer se justificar. Não, Senhor, mas eu pequei porque a mulher me deu. Ah, Senhor, eu pequei porque foi a serpente que me deu. Ah, Senhor, eu saí da presença de Deus. Não, irmãos, se apresente diante do Senhor, mesmo com a sua vergonha. Sabe por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Deus no seu infinito amor, Deus na sua infinita misericórdia, Ele é tão bom, Ele é tão bom, e Ele é tão bom que mesmo Ele vendo que Adão e Eva havia pecado, mesmo Ele vendo que Adão e Eva estavam envergonhados, a Bíblia diz que Deus, Ele vai fazer uma túnica de pele para cobrir. Eu digo para a igreja, Deus vai fazer uma túnica para nos cobrir de todos os nossos pecados. E digo mais, quando nós lemos em Romanos, aqui é onde nós lemos no capítulo 6, no versículo... Aqui onde nós vemos no capítulo 6, no versículo 6 em diante, você vai ver que Deus providenciou essa túnica. Mas hoje não foi com uma pele de cordeiro, não foi com a pele de ovelha, não foi com uma pele de camelo, não foi com a pele de um gado, igual a gente costuma ir na loja e comprar uma jaqueta de couro para nos cobrir do frio. Não, o Senhor, Ele nos fez uma vestimenta com a própria carne, com a própria pele do seu próprio filho, para nos lavar, para nos remir com o sangue do Cordeiro. Irmãos, não é qualquer coisa não. Lá no início Deus fez uma vestimenta de pele para dizer para Adão e Eva assim: se você se envergonha, eu sou aquele que cobre toda vergonha, eu sou aquele que te tampa toda vergonha. E agora Deus fala a mesma coisa: se você peca, se você erra, não aceite ser sepultado com o pecado, não aceite ser escravo do pecado, não aceite viver aquilo que Satanás tem para você, mas se levante e vai viver aquilo que Deus tem para você. Se levante para viver aquilo que Deus tem para você. Enquanto que a morte é o salário para o pecador, a palavra de Deus diz que a vida para nós, a morte de Jesus é para nos dar vida. O Senhor diz: porque eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. O Senhor está nos prometendo uma vida em abundância. Mas quando eu digo uma vida de abundância, não é só abundância de bens materiais, porque essas coisas a gente precisa aprender que essas coisas materiais, elas vão acompanhar aqueles que são de Deus. Mas a verdade, o que o Senhor está dizendo que vai nos dar uma vida e uma vida de abundância, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de harmonia, é uma vida onde nós vamos levantar para lutar guerra, sim, nós vamos enfrentar batalha, sim,
Sim, nós vamos levantar, lutar batalhas. Um dia você vai estar na sua casa e de repente você vai ter que olhar e vai dizer assim: olha, eu preciso pegar o meu trator, eu preciso pegar a minha pá, eu preciso pegar a minha enxada e eu preciso sair, porque eu preciso enfrentar uma luta, eu preciso enfrentar uma batalha, mas eu preciso entender que eu vou sair, mas eu vou estar apenas emprestando as minhas ferramentas, porque o Senhor da minha vida vai estar do meu lado lutando comigo. Sabe o que acontece? Quando eu chegar em casa, eu não vou chegar com uma dor de consciência dizendo: ah, meu Deus, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Não, mas eu vou chegar e dizer assim: eu lutei uma guerra com Deus, eu lutei uma guerra ao lado de Deus, eu lutei uma guerra de vitória, eu estou vitorioso em nome de Jesus. É isso que Deus nos promete, é isso que o Senhor nos promete. Uma vida de abundância, abundância em paz, abundância em harmonia, em termos uma família, né, abençoada pela graça de Deus. Eu não estou prometendo aqui uma família sem problema não, viu, irmãos? Porque não é porque somos de Deus que nós temos uma família perfeita, não. Não existe família perfeita. A de Davi não era perfeita, a de Jacó menos ainda. Os patriarcas da Bíblia não tinham famílias perfeitas, tinham famílias com problemas, e problemas seríssimos, gravíssimos, gravíssimos. Gravíssimos. Não é isso que eu estou prometendo. Não é isso que Jesus promete. Não é isso que eu estou lhe apresentando. Não é isso. Não é isso que Jesus nos promete, uma família sem problema. Não. Ele nos apresenta a solução para todos os nossos problemas. Porque Ele é a solução para todos os nossos problemas. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Porque o próprio Jesus diz: não penseis que eu vim trazer a paz, mas antes eu vim trazer a espada. Depois ele ainda diz assim: porque nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci, vós também vencereis. É promessa de Deus, mas eu quero viver a promessa de Deus. Você quer viver a promessa de Deus? Amém? Então, filho, mude-se, atravesse para o outro lado do rio, sepulte no velho homem e nasça, morra com Cristo, mas renasça com Cristo. Renasça com Cristo. Renasça com Cristo. De vez em quando, aquele velho Senhor da sua vida vai querer bater na sua porta, vai querer entrar, vai querer te lembrar de onde você saiu, vai querer achar que é seu dono, mas daí você faz que nem aquele homem. Você olha para ele e diga assim: negativo. Porque alguém pagou um preço muito alto pela minha vida. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Se Deus fez para Adão e Eva uma vestimenta de pele de animal, para você e para mim, para nós, Ele fez uma vestimenta bem melhor. Bem melhor. Bem mais valiosa. Bem mais valiosa. Bem mais valiosa. Não volte, irmãos. Não atravesse o rio. A gente viveu do outro lado porque a gente não conhecia esse novo Senhor. Mas agora nós conhecemos. Sentamos na mesa. Alimentamos com Ele. Não volte para trás. Não volte para trás. Porque o que Deus tem para nós é grande. O que Deus tem para nós é maravilhoso. Viva a promessa de Deus. Mas aceite também a cruz de Cristo. É difícil? É difícil? É, irmãos. Não é? Às vezes as pessoas dizem assim: hoje é muito fácil, porque hoje nós vivemos no tempo da graça. E então no tempo da graça tudo pode. Não, no tempo da graça é de graça, não é, pastor Fábio? No tempo da graça é de graça? No tempo da graça é tudo de graça. Então tá muito bom. Não. De maneira alguma. Não, Senhor. Não, Senhor. Não é bem assim. Jesus pagou o preço. Mas nós também precisamos todos os dias renunciar à nossa carne. Todos os dias nós precisamos renunciar os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Porque carne e espírito não têm comunhão. Não andam juntos. Não falam a mesma língua. Não falam a mesma língua. São dois senhores diferentes.
Todos os dias nós precisamos renunciar. Então não é tão de graça. É de graça porque Jesus pagou por mim e por você. Mas exige que nós aremos a terra, que nós plantamos, para a gente poder ter direito a entrar no reino de Deus. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Deus. Igreja, vamos ler o Velho Testamento. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos tomar a palavra de Deus para a nossa vida e vamos estudar o Velho Testamento. Porque o Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera aqui. É o mesmo Deus que opera aqui. O mesmo Deus que fez cair do céu um fogo para queimar os profetas de Baal é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Mas o mesmo Deus que mandou aquele homem entrar naquelas terras e disse assim: queime tudo e não deixe ficar nenhuma criança, nenhum animal, nenhuma mulher, nada, porque tudo que tem ali é impuro e não me agrada. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não muda. Ele não ficou acessível ao pecado. Ele não abriu parênteses para que o pecado fizesse parte da nossa vida. Não, Ele cobre os nossos pecados. Mas se nós sepultarmos com Jesus Cristo e nascermos uma nova criatura, Deus não abre parênteses. Deus não muda. Deus não ficou acessível ao erro. A própria palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas Ele se aborrece com o pecado. Ele se aborrece com o pecado. Precisamos entender que servimos a um Deus que é amor. Precisamos servir um Deus que nos perdoa, que nos livra, que nos cobre da nossa vergonha, mas também é um Deus que julga. É um Deus que julga. Porque Deus é juiz da nossa vida. Não é eu que julgo, não é a igreja que julga, não é o pastor que julga, mas é o Senhor. É o Senhor. Porque você vai achar um versículo na Bíblia onde homens chegam diante do Senhor e dizem assim: Senhor, porque eu curei no teu nome. Senhor, porque eu expulsei demônios no seu nome. E Jesus vai olhar e dizer assim: apartai-vos de mim, ó filho do maligno, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Porque enquanto eu vejo o exterior, Deus sonda o coração do homem. Deus sonda o coração do homem. E Deus não tem por inocente aquele que conhece a palavra, aquele que cruzou o rio. Deus não tem como inocente. São escolhas. Quando Jesus lá no livro de Deuteronômio, o Senhor chega para o povo de Israel e diz assim: eis que coloco diante de vós dois caminhos. O Senhor não te falou assim: eu vou pegar você e anda nesse caminho aqui, não. O Senhor disse assim: eis que coloco diante de vós dois caminhos. Escolhe, pois, tu o que queres seguir. Igreja, escolhe tu o que queres seguir. Mas saiba que todo caminho te leva a um final. Todo caminho te leva em algum lugar. E esse algum lugar que você vai chegar, ou é bênção, ou é maldição, ou é vida, ou é morte. Pois escolhe tu o que queres. Escolhe tu o que queres. Sabe por quê? Porque o Senhor já ensinou o caminho na cruz. Porque o Senhor já deixou um rastro iluminando o caminho para nós escolhermos. O caminho que leva à salvação. E Ele não deixou pedrinhas como João e Maria, que deixou ali pedacinho de pão. Olha, eu não sei voltar, então eu vou começar a deixar caminho de pão. Aí a história diz que o pombo, veio e os pássaros vinham e comiam. Quando ele resolveu voltar, ele já não achou mais o caminho. Não, o Senhor deixou ali um rastro de sangue para você seguir, porque o sangue de Cristo leva a vida eterna. O sangue de Cristo leva a vida eterna. O sangue de Cristo leva a vida eterna. Então você tem que escolher: você quer a vida ou você quer a morte? Você quer a vida ou você quer a morte? Tem gente dizendo assim: olha, eu vou viver tudo o que eu quero aqui agora. Eu vou viver tudo o que eu quero agora. Pois então viva tudo o que você quer agora e aceite a morte no final do seu caminho. E aceite a morte no final do seu caminho. Mas hoje eu te convido a escolher o caminho da salvação,
a trilhar o caminho da bênção, amém? Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Eu quero orar agora nessa noite, amém? Eu quero orar nessa noite em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Vamos orar aqui. Depois eu vou passar a palavra para o pastor Carlos. Já está até em pé ali, né? Ainda bem que eu não tenho paletó, né, irmãos? Para ele puxar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Talvez você veio aqui nessa noite pensando assim: olha, eu acho que eu vou largar tudo e vou voltar para o Egito. Eu vou voltar tudo porque esse caminho não é um bom caminho. Mas eu te digo para você nessa noite: esse caminho é o caminho da vida. Tem luta? Tem. Tem pedra? Tem. Tem espinho? Tem. Tem tropeço? Também tem. Mas tem vitória. Tem salvação. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. Feche seus olhos agora. Eu quero que nessa noite você fale com Deus. Você é precioso para o Senhor. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é porque você não tinha um outro lugar. Não. Você tinha outro lugar. Você tinha até coisas melhores no seu coração para fazer. Mas você está aqui porque você resolveu que quer seguir o caminho da vida. Feche os seus olhos. Fale com Deus nessa noite. Senhor, Pai, por diversas vezes, ó Deus, eu estou buscando o caminho do Senhor. Atravessei o rio. Mas quando eu acho, meu Deus, que vai dar tudo certo, quando eu acho, meu Deus, que eu estou na calmaria e na tua paz, Deus, aquele velho homem quer surgir. Ele quer achar que é meu dono, Senhor, e quer me levar a caminhar para trás. Quer que eu deixe o rio que eu atravessei. Mas, Pai, eu aprendi que na mesa do Senhor eu tenho o melhor pão. Que na mesa do Senhor eu tenho a melhor água. Senhor, eu sei que o Senhor me deu o direito de experimentar, de beber da fonte da água viva. Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu não quero mais ser um instrumento de desordem. Eu não quero ser mais um instrumento de fracasso. Eu me recuso, Senhor, a ser usada pelo diabo para levar dor, para levar fofoca, para levar conversa fiada, para disseminar o mal. Eu me recuso, Senhor. Eu me recuso, Senhor, a viver as alegrias momentâneas que Satanás me oferece. Eu não vou vender, eu não vou trocar nessa noite o meu prato de lentilha, Senhor. Eu não vou pisar no sangue de Jesus. Eu não vou, Senhor, porque eu aceitei, eu decidi no meu coração atravessar as águas, Candalabaçu. Eu decidi, Senhor, eu decidi ser lavada, eu decidi ser remida pelo sangue do Cordeiro. Não merecia, Senhor, não merecia, Senhor, mas o Senhor fez uma vestimenta nova. O Senhor fez uma vestimenta nova. O Senhor me cobriu, meu Deus, me escondeu, Senhor, meu Deus, do pecado. Oh, Candalabaçu e Andalabá. Oh, aleluias. Oh, glórias. Oh, Deus maravilhoso, Senhor. Oh, Deus poderoso, que nessa noite, Senhor, que nessa noite, meu Deus, aquele que se sentia caído, aquele que se sentia tentado, Senhor, a voltar, que o Senhor tome pela mão, Senhor, que o Senhor tome pela mão e os coloque de pé novamente, Senhor. Coloque de pé na presença do Senhor. Comece a ver do outro lado do rio a promessa de Deus, a abundância de dias, a vitória na sua casa, a vitória na sua família, a libertação da sua casa. Oh, aleluias, oh, glórias, porque foi pago o preço por você, foi pago o preço pela sua vida, foi pago o preço pela sua vida. Você não deve nada, você não deve nada, você não deve nada mais para Satanás. Você pertence sim hoje, você pertence ao Senhor Jesus, ao Senhor, ao Senhor. É a Ele que você pertence nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda honra, que toda glória e que toda adoração seja dada para Deus nessa noite. Amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Porque Ele merece toda a honra,
Ele merece toda a glória, Ele merece o louvor, Ele merece a adoração. E mais do que tudo isso, Ele merece a nossa renúncia. Ele merece a nossa renúncia, porque Ele te ama. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.